Bom, meus amigos, falando sobre o apóstolo Paulo, eu queria falar sobre as epístolas paulinas. As epístolas paulinas, vamos entender um pouco. Que são as epístolas paulinas? São 14 livros do Novo Testamento que originalmente eram cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Ao quem? Aos membros da igreja. Sabiam? Elas podem ser divididas nos seguintes grupos: primeiro e segundo Tessalonicenses, que foi escrito talvez no ano 50, 51 depois de Cristo. Paulo escreveu de Corinto as epístolas aos Tessalonicenses durante a sua segunda viagem missionária. Sua obra em Tessalônica está descrita em Atos 17. Lê lá em Atos 17. Ele queria retornar a Tessalônica, mas não pôde. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Enviou, portanto, Timóteo para confortar os conversos e, ao regressar, trazer-lhe notícias deles. A primeira epístola foi motivada pela gratidão que sentiu pelo retorno de Timóteo. A segunda foi escrita pouco tempo depois. Que interessante. 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Romanos, talvez no ano 55 a 57 depois de Cristo. Paulo escreveu as epístolas aos Coríntios em sua terceira viagem missionária para responder perguntas e corrigir desentendimentos entre os santos de Corinto. A epístola aos Gálatas provavelmente foi escrita a muitas unidades da igreja espalhadas pela Galácia. Alguns membros estavam abandonando o evangelho e passando para a lei judaica, sabiam? Estavam abandonando o evangelho que Paulo ensinou e passando para a lei judaica. Nessa carta, Paulo explicou qual era o propósito da lei mosaica e o valor de uma religião espiritual. Paulo escreveu a epístola aos Romanos quando estava em Corinto. Quando estava em Corinto, ele escreveu aos Romanos, em parte a fim de preparar os santos romanos para uma visita que esperava fazer-lhes. Ele esperava visitar os romanos em breve. Essa carta também confirma doutrinas que estavam sendo questionadas por alguns judeus que se haviam convertido ao cristianismo. Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemão e Hebreus, de 60 a 62 depois de Cristo, mais ou menos acho que ele escreveu. Paulo escreveu essas epístolas quando esteve preso pela primeira vez em Roma. Quando esteve preso pela primeira vez em Roma, ele escreveu essas epístolas aos Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemão e Hebreus. A epístola aos Filipenses foi escrita principalmente para expressar gratidão e afeto aos santos de Filipos e para animá-los no desalento que sentiam pelo prolongado encarceramento de Paulo. Paulo escreveu a epístola aos Colossenses em virtude de notícias recebidas de que os santos de Colossos estavam incorrendo em grave erro. Acreditavam eles que a perfeição era resultante apenas da observância de ordenanças exteriores e não pelo desenvolvimento de um caráter semelhante ao de Cristo. A epístola aos Efésios, vamos falar dessa epístola, é de grande importância, pois contém os ensinamentos de Paulo a respeito da igreja de Cristo. A epístola a Filemão é uma carta particular acerca de Onésimo. Onésimo era um escravo que havia roubado seu senhor. Ele roubou Filemão e fugido para Roma. Onésimo roubou Filemão e fugiu para Roma. Paulo enviou Onésimo de volta a Filemão. Olha, Onésimo, volta a Filemão, repara teu erro. Com a carta pedindo-lhe que perdoasse o servo Onésimo. Paulo escreveu a epístola aos Hebreus, os judeus membros da igreja, a fim de persuadi-los de que a lei de Moisés tinha sido cumprida em Cristo, sendo substituída pela lei do Evangelho de Cristo. 1 e 2 Timóteo e Tito, 64 e 65 depois de Cristo, mais ou menos. Paulo escreveu essas epístolas depois de ser libertado de seu primeiro encarceramento em Roma. O apóstolo viajou a Éfeso, onde deixou Timóteo com a incumbência de fazer cessar certas especulações
a respeito da doutrina. Existiam muitas especulações sobre a doutrina, pretendendo retornar depois. Paulo escreveu a primeira epístola a Timóteo, talvez da Macedônia, a fim de aconselhá-lo e encorajá-lo no cumprimento de seu dever. Paulo escreveu a epístola a Tito numa época em que estava livre do cativeiro e provavelmente visitou Creta, ou a ilha de Creta, onde Tito servia, se Tito estava servindo lá. O tema principal da carta a Tito é a importância de se viver em retidão e a disciplina dentro da igreja. Gostaram? Espero que vocês tirem proveito